Bem com vocês, muito feliz mais uma vez aqui no canal, no nosso DNA Podcast, começando mais um episódio. E hoje a gente está muito feliz por ter uma figura icônica aqui conosco. Um cara que, posso falar assim, de motoboy, de office boy, que foi uma das primeiras oportunidades que ele teve, a sentar na cadeira da Assembleia Legislativa. Olha só que história a gente vai contar essa noite aqui, pessoal. Então, olha só esse momento incrível que a gente vai ter, esse bate-papo. Então, não perde. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. Ativa lá o sininho de notificação para receber todas as nossas notificações do nosso DNA Podcast. Então esse bate-papo, eu sempre falo que é um bate-papo descontraído para a gente trocar ideias, entender um pouco da vida do Lucas aqui. Então para a gente é uma grata satisfação, Lucas, seja muito bem-vindo ao DNA Podcast. Para a gente vai ser uma honra poder contar um pouco da tua história, da tua trajetória, quem é você, o que almeja, e te parabenizar desde já pela eleição, por estar ali representando o estado de Santa Catarina, todo o povo catarinense ali na Assembleia Legislativa, né? Então, seja muito bem-vindo ao DNA Podcast. Muito obrigado, Emerson, agradecer você e todos pelo convite de estar aqui hoje participando do DNA Podcast. Com muita alegria que a gente vem, lá da nossa região, da Serra Catarinense, de Lages, né? Eu sou lagiano, casca grossa, faca na bota, pelo duro, né? Assim nós somos lagianos e com muito orgulho eu chego aqui a Florianópolis, a Assembleia Legislativa, desde fevereiro deste ano, representando o meu povo, a minha gente, né? Aqui fazendo aquilo que a gente ama, que é fazer a política de forma responsável e com compromisso com as pessoas. Que legal, que legal. E o Lucas tem uma história incrível, a gente vai caminhar aqui nesse bate-papo aqui, contar um pouco. O Lucas também foi comunicador, trabalhou na RBS, trabalhou em vários meios, até estar político hoje, e a gente vai entender como é que ele decidiu se tornar e ir para o lado da política, o que é que almejava, o que é que o coração dele ardia. Então começa contando, Lucas, um pouco de onde é que vem esse lagiano arretado, se faca na bota, um pouco da tua história, da tua infância, quem é o Lucas, a família, os pais. Conta um pouco desse ecossistema aí para a gente começar a entender um pouco da tua vida e da tua história e da tua trajetória. Eu nasci em Lages, na maternidade Teresa Ramos. Nasci, me criei, sempre vivi em bairro, na minha cidade. Vim de bairro, piá de bairro, moleque de bairro, sempre estudei em escola pública, fui presidente de Grêmio Estudantil, foi ali que a política entrou na minha vida. Depois, por conta de gostar de se comunicar também, de falar, na época do Grêmio eu criei uma rádio dentro da escola, criamos um jornal mural, então por conta disso eu acabei enveredando para a área da comunicação, me formei em jornalismo, meu primeiro trabalho na área foi como entregador de jornal, depois até virar repórter, até ir para a televisão, enfim, até chegar aqui. Comecei como vereador na política, já fui até candidato a prefeito na minha cidade. Então, é uma loucura essa história aí. Vamos falar de tudo isso aí, toda essa construção. E conta, eu sempre falo que o importante de tudo isso, né, não é onde você está hoje, mas sim a trajetória que você percorreu até onde você está hoje. Porque muitas vezes hoje as pessoas que não te conhecem vão dizer assim, que legal, o Lucas está na Assembleia Legislativa, está num cargo que tem uma representatividade perante toda uma sociedade. Então, mas muitas vezes as pessoas não entendem o caminho que o Lucas percorreu, o que ele teve que abrir mão. E é o que você estava acabando de contar. Pô, meu dia hoje foi cheio, estava em Lages, vim de agenda, vim para cá e estou aqui essa hora e produzindo, gerando conteúdo, gerando transformação nas pessoas, né? Então, conta um pouco dessa tua caminhada mais detalhada para que as pessoas possam entender. Até, tipo, da rádio, como eu abri ali o DNA hoje falando de ser motoboy, de motoboy a deputado, né? Eu sempre conto, eu tenho feito um bate-papo com a turma do ensino médio em algumas escolas, e eu costumo contar que o meu primeiro trabalho na minha vida foi aos 11 anos. Eu me criei no bairro da Penha, lá em Lages, que é um bairro em que tem o maior cemitério da cidade. Então eu me criei sendo vizinho do cemitério, né? E eu lembro que uma vez eu pedi para o meu pai aos 11 anos que eu queria poder ter o meu dinheiro, né? E aí meu pai trabalhava numa empresa como vendedor de bebidas, e eu nunca vou esquecer, meu pai me deu uma caixa de isopor com meia dúzia de latas de refrigerante e de água, e num dia de finados,
na porta do cemitério. Foi a minha primeira função profissional da vida, vender água e refrigerante no portão do cemitério. E aquilo para mim foi um grande aprendizado. Depois a minha mãe fazia pastéis e salgados, e eu com meu irmão a gente passeava pelo bairro com as cestas vendendo. Eu aprendi ali na prática, inclusive a administrar. Eu lembro que na época eu levava tudo na ponta do lápis, na planilha, tanto as compras que a gente fazia, o quanto a gente vendia, o fiado dos nossos clientes que eu marcava na caderneta. Então tudo isso, Emerson, me ajudou. A vida da gente, nós somos hoje um resultado do que foi feito ontem, anteontem, né? Uau. E eu sempre digo que eu fui forjado no fogo, né? Na dificuldade. Foi na dificuldade que eu consegui me fazer forte para estar aqui hoje. Forte no sentido de ter suportado muita dificuldade, de ter passado por muitas situações adversas ao longo da vida. E eu dou graças a Deus por tudo aquilo que a gente passou, por tudo aquilo que eu passei ao longo da minha caminhada. E às vezes as pessoas elas olham uma fotografia da tua vida, né, e não tem a consciência do filme todo que passou antes daquela fotografia. Às vezes alguém pode olhar, o Lucas hoje é deputado estadual, é um título, tudo bem, é um tempo da vida, isso também vai passar. Mas para chegar até aqui não foi nem um pouco fácil. Foi muito difícil, foi muito batalhado, foi muito construído, foi muita coisa que foi complicado, né, para passar, mas valeu a pena. Por isso que a gente está aqui hoje. E tem muita coisa ainda pela frente, né? Aqui é só um capítulo tá só da começando, história, né? Principalmente você está com 34 anos apenas, né? Então, muito jovem, né? Então, tenho certeza que tem muita estrada ainda para você percorrer, né? E tenho certeza disso, eu sei do teu potencial, da tua capacidade, da tua energia que tu empenha de estar na comunidade, estar na rua, estar falando com as pessoas, estar entendendo a demanda das pessoas e como pode melhorar o município, a região de onde tu veio. A tua região lá praticamente te deu 90% dos teus votos que tu tem foi a tua região. Então isso graças ao teu trabalho, ao teu desempenho, a sola de sapato que tu gastou de estar ali visitando incessantemente, incansavelmente. Eu tenho batido papo com várias pessoas aqui, o que mais me chama a atenção é isso, a determinação de vencer, né? Não se acomodar, né? Então, eu entrevistava algumas pessoas, a deputada Giovana Sá, semana passada, ela falando assim, Dia das Mães eu vou estar na comunidade, visitando, fazendo esse trabalho, né? Então, isso é importante quando tu se coloca na posição de estar ali, de ser um representante da população e entende isso, né? Então, acho que isso faz a diferença e é importante a gente ter pessoas como você que representam as pessoas com essa bandeira, né? E trazendo um pouco mais da tua história, eu sei que tu trabalhou também na RBS, né, de todo esse meio de comunicação, jornalista formado, né? Então conta pra gente qual foi a tua experiência, né, na TV, no rádio, como é que te deu todo esse know-how para te estar onde está hoje? Quando eu estava terminando o ensino médio, lá em 2005, eu nunca vou esquecer que a professora do terceirão nos levou para visitar uma faculdade, era uma faculdade privada em Lages, que tinha um curso de jornalismo. E eu lembro que quando eu sentei na bancada do estúdio de televisão, eu disse, eu quero fazer esse negócio aqui. Eu quero ser apresentador de jornal na televisão, porque eu sempre gostei muito de assistir, de ver, gostava de pesquisar a respeito, de ler a respeito de televisão. Eu sempre gostei muito de televisão. E aí, por conta daquilo, eu tinha que escolher qual faculdade ia fazer. Fiz o vestibular, passei, era uma faculdade privada. Eu nunca vou esquecer, no início do ano fui lá, fiz a minha matrícula. A matrícula eu paguei com o salário que eu recebi. Eu trabalhava naquela ocasião como... Eu era açougueiro num supermercado do meu bairro, né? Eu fui açougueiro também. E aí eu lembro de ter feito aposta, né? A minha vida foi muito feita de apostas, assim, em muitos estágios dela. Eu abri mão de alguma coisa por acreditar em algo muito maior, algo muito mais desafiador, porque eu não consigo ficar parado, acomodado. Eu gosto de desafios maiores. E eu me lembro de, ao terminar o terceiro ano, de ter pedir as contas no local que eu trabalhava, que era o mercado, que eu era açougueiro, e eu pedi as contas, aquele valor que eu recebi, eu fiz a minha matrícula na faculdade de jornalismo e eu me determinei que eu ia arrumar um trabalho na área da comunicação. E o meu primeiro trabalho no jornal impresso foi de entregador de jornal.
Então, aquela coisa que as pessoas acham assim, não, eu vou entrar para a faculdade, aí eu já vou arrumar um trabalho de estagiário para ir para frente da câmera ou para ir para frente do microfone, e não é nada disso, né? Porque a vida, ela exige de ti muita energia, determinação e comprometimento, né? Eu sempre digo, o quão comprometido você está com o teu futuro. E naquele momento, naquela ocasião, Emerson, eu estava muito comprometido com o meu futuro. E isso exigiu de mim resiliência para passar por tudo aquilo que eu teria de passar. Então eu comecei dentro do jornal como entregador de jornal, fazia encarte, né? Aquela época que você pegava a promoção do mercado, colocava no meio do jornal, enrolava ele para poder fazer a entrega. E esse foi o meu início ali. Depois eu consegui ir para a redação do jornal. Já foi um avanço, né? Imagina, já sair foi dali, já foi construindo. E sempre, desculpa te interromper, Lucas, mas pra gente entender, tu passou esse período ali e tu tinha a convicção e a certeza de onde tu ia chegar, correto? Eu tinha um sonho, né? O meu sonho era ir pra televisão. E eu comecei a perseguir isso. Mas tu entendeu o processo e começou a entender o processo, né? Porque muitas vezes as pessoas têm um sonho, mas já quer começar lá de cima o sonho, né? E não tem essa resiliência, não tem essa humildade de poder entender o momento, né? Pô, o meu momento é esse, um passo de cada vez. Eu vou chegar onde eu quero, mas o meu passo agora é esse aqui, é começar aqui entregando jornal, depois vou para a redação e depois os próximos passos aí que tu vai falar. O meu pai sempre foi o melhor conselheiro que eu tive na minha vida, sempre foi meu pai. Meu pai sempre me ensinou que na vida a gente não ganha nada do dia para a noite e nem de mão beijada, que você tem que realmente lutar por aquilo que você quer e dar um passo de cada vez. E é uma escadinha, cada dia é um degrau. E eu me lembro que foi um período bastante difícil, Emerson, porque eu começava muito cedo no trabalho, ficava até às 6:30 da tarde, saía correndo para a faculdade, para chegar às 7 horas na faculdade, eu chegava atrasado porque ia a pé do trabalho até a faculdade, fazia a faculdade, terminava 10 para as 10 da noite, pegava o ônibus, ia até o terminal, do terminal pegava um segundo ônibus. Nossa. E eu descia no último ponto do ônibus do meu bairro. Eu chegava em casa à meia-noite. Nossa. Né, depois de um dia intenso de trabalho. Eu era o último que descia do ônibus. E Nossa. Até hoje, às vezes eu encontro o motorista daquela época, o Xaropinho, e ele lembra que inclusive o último ponto não era nem o meu era depois do último ainda. Ele sempre abria uma exceção de abrir a porta do ônibus no ponto que era um pouquinho mais próximo da minha casa, embora ali não fosse oficialmente um ponto. Então, foi uma época difícil, mas eu precisava passar por aquilo. Foi daquela forma que eu paguei a minha faculdade naquela época. Depois, eu consegui ir para a redação do jornal. Aí, em 2008, eu abri uma vaga de estagiário na televisão local que nós tínhamos em Lages, que era a TV Araucária na época. E aí eu consegui essa vaga de ir para a televisão, de apresentador, repórter, na verdade, no começo. Depois acabei apresentando o jornal esporadicamente, até 2010, quando eu me formei aos 21 anos, colei grau em jornalismo, e uma semana antes de colar grau, depois de um processo seletivo que durou um mês, eu fui escalado para ir para a RBS, entrei como repórter e já apresentador do Jornal do Almoço. Nossa, na região. Isso estreiei no dia 12 de abril de 2010, portanto há 13 anos, né? E então ali eu fiquei por 6 anos naquela função dentro da televisão, cresci muito, e eu sempre digo que foi um presente de formatura em 2010, porque uma semana após, na semana eu recebi a notícia que eu tinha sido contratado na terça-feira, e no sábado eu colei grau em jornalismo. Então foi assim um momento que eu sempre digo, ali coroou tudo aquilo de dificuldade que eu tinha passado até então, e eu comecei a realizar o grande sonho da minha vida, que era fazer jornalismo, fazer a comunicação. E levar essa comunicação para a população, para a sociedade. Foi muito legal isso, cara. E falando um pouco dessa tua história, todo esse know-how que tu construiu ali, de situações, e eu te pergunto, né? Qual foi a lição que você tira desse momento que você teve ali na frente da TV? Qual foi a tua lição? Qual foi o teu aprendizado? O que tu diz assim, pô, isso aqui eu levo para a vida porque me deu esse ensinamento, isso aqui me deu isso. O que é que tu poderia falar sobre isso? Sobre esse momento que foi tão importante para ti?
de que a vida ela é muito boa, ela sempre vai te trazer coisas boas, desde que você esteja disposto a viver as dificuldades necessárias para que você conquiste aquilo que você quer viver. Eu sempre costumo dizer na minha vida que nós somos movidos por sonhos. Eu estou aqui hoje porque eu tenho sonhos e eu nunca deixei de sonhar, né? Então você precisa acreditar no teu sonho, correr atrás dele, se dedicar, se comprometer. Uma coisa na minha vida que eu nunca abri mão foi de me entregar totalmente para aquilo que eu me proponho a fazer. Se for para você fazer alguma coisa, faça de todo o teu coração, com todo o teu empenho, com toda a tua dedicação, porque isso certamente vai dar resultado. E não importa onde você quer chegar, você vai chegar lá, desde que você esteja disposto a pagar o preço necessário para chegar até lá. Então foram períodos da minha vida e eu tenho muito orgulho de ter passado por tudo aquilo que a gente já passou até aqui. Eu estou na minha 4ª eleição, eu virei deputado na 4ª eleição. Mas antes dessa eleição eu perdi 2. Perdi uma para deputado, perdi uma para prefeito. A de prefeito, inclusive, foi a mais traumática de todas. Foi uma eleição terrível, um desastre, mas que me forjou para que eu pudesse estar aqui hoje muito mais firme e mais forte no sentido de enquanto ser humano. Então eu sou muito grato a tudo aquilo que eu passei, mesmo nas coisas ruins, nas coisas que não foram boas, nas dificuldades, ainda assim eu sou grato por tudo aquilo que eu passei. Eu sempre falo muito, Lucas, eu digo assim, a gente aprende muito nos momentos bons, né? A gente aprende, a gente é resiliente, mas a gente aprende muito mais e é resiliente nas dificuldades. É onde a gente consegue perceber quem está do nosso lado. É onde realmente a gente entende a importância de ter uma base familiar. É onde a gente entende a importância de ter uma série de pessoas que realmente estão do nosso lado e que vão te apoiar. Quando tu ganhar a eleição, vai estar cheio de gente. Quando tu perde a eleição na segunda-feira, que tu olha os boletos, os compromissos, e aí diz assim, e agora? Como é que vamos dar conta disso aqui, Jesus? Então, nesse momento tu vai receber uma ligação. Tenho certeza que quando tu ganhou, teu celular não parou. Acho que foi o dia todo tocando, parabéns, tu é o cara, é o melhor do mundo. Nunca neguei. Isso aí eu já sabia que tu ia ser... Né? Nunca duvidei. Nunca duvidei, mas aí o cara perde, pá, sumiu, tal. E aí realmente tu vai ver quem estava ali. Não, eu tô aqui para te apoiar. Não tem grana, mas o que eu posso fazer por ti? Eu tô aqui, eu vou orar por ti, eu vou dar uma mensagem, vou dar uma palavra. Eu vou lá, bater no teu ombro e dizer, eu tô contigo, cara, até o final. Então acho que é importante também esses momentos para que a gente possa aprender, criar resiliência e ir construindo essa história. E trazendo um pouco da tua história, a gente sabe que como é que foi o Lucas entender que ele tinha essa vocação, esse desejo, essa vontade de contribuir na política. Conta como é que foi a tua primeira, acho que, né, eu tenho aptidão, acho que eu sei me comunicar legal, eu acho que eu vou me candidatar. E também já fazendo uma pergunta, o que é que tua família achou disso tudo, né? Imagina, jornalista, foi lá, estudou, e aí muitas vezes a gente, quando diz para nossa família ou para amigos próximos, quando a gente não é da política, vamos candidatar. Né, não sei, não é legal. A gente parece que cai naquela vala comum, né, que todo político não presta, ou que todo político não contribui, e que veja bem, tu vai ser a mesma coisa. E o que é que tua família imaginou? Se te apoiou, se disse, não, veja bem, não é assim. E quem realmente estava ao teu lado e como foi essa tua primeira eleição para vereador na cidade de Lages? Acho que o despertar para a política, Emerson, foi lá quando eu tinha 13 anos. Eu fui entre os alunos do colégio escolhido pelos professores para fazer um projeto que chamava Escola de Governo, que era voltado ao despertar do protagonismo juvenil. Fiz e ali eu me encantei pela política, ali eu gostei da política e passei a acompanhá-la com muita percepção das coisas. Depois eu entrei num projeto que chamava Superação Jovem, do Instituto Ayrton Senna, era voltado às escolas públicas e eu também fui selecionado para representar a minha escola nesse projeto que também tratava de protagonismo juvenil. Depois disso eu virei o presidente do Grêmio Estudantil, aí começamos a desenvolver os projetos e aí quando eu fui para a comunicação, quando eu fui para o jornalismo, eu sempre tive uma tendência para o jornalismo comunitário.
eu gostava de estar no bairro, eu gostava de estar entendendo, de cobrar aquilo que eu achava que estava errado e que tinha que ser mudado, que tinha que ser melhorado, de cobrar empenho das autoridades, de cobrar compromisso das autoridades. Então tudo isso me forjou e eu acho que todo jornalista ele tem um pouco ou muito de político, né? Que gosta de estar atento, gosta de estar olhando, que vê a necessidade, quer estar cobrando, quer estar reportando, quer estar buscando alguma forma de mudar aquela realidade. E eu, enquanto comunicador, sempre me empenhei muito em identificar as necessidades e buscar formas de atender essas necessidades. E aí, lá em 2016, chegou um momento que um dia, fazendo uma reflexão, conversando com alguns amigos, eu me autodesafiei. E se eu abrir mão, porque eu estava, de certa forma, confortável no meu trabalho, na minha profissão, e eu sempre, dessa forma, minha vida sempre foi assim. Quando eu me sinto confortável, acomodado em algum lugar, eu busco uma forma de me autodesafiar. E foi assim que aconteceu em 2016. Eu me determinei a isso, abri mão do meu trabalho, fui lá e comuniquei à empresa que eu não ia mais continuar, e 2 dias antes do prazo eu me filiei no partido, saí da empresa, me lancei candidato a vereador na cidade de Lages, fui o vereador mais votado da história, com 6.192 votos em 2016. Isso com que idade, Lucas? Com 27 anos. 27 anos, fui o vereador mais votado da história. E até hoje a gente continua no top lá, né? Já passou uma eleição e não teve... Porque foi uma votação muito forte. E justamente por conta daquilo que a gente tinha construído ao longo da caminhada na comunicação. E eu sempre digo que não basta você ser conhecido, você precisa ser reconhecido. Nossa. Muitos conhecidos são candidatos e não se elegem, porque não tem o reconhecimento da população. A gente conseguiu construir uma reputação que nos levou à eleição, que foi o nosso compromisso comunitário. Eu era muito presente nas comunidades, nos bairros, e depois, quando eu vim para a candidatura a vereador, nós apresentamos a proposta do gabinete móvel, que foi o que trouxe o caráter comunitário também para o nosso mandato de vereador. Depois esse projeto acabou sendo premiado pelo Prêmio Boas Práticas da ESAG e UDESC. Hoje nós temos Kombi transformado em gabinete móvel em vários municípios aqui de Santa Catarina, outros vereadores que seguiram o nosso exemplo. Eu sempre digo que só por isso já valeu a pena os 4 anos de mandato como vereador. A gente levava o trabalho do vereador para as comunidades, montava a barraca junto com a Kombi, ficava lá a tarde inteira de um sábado para ouvir as pessoas, porque era daquela forma que a gente construía o nosso mandato, que era alicerçado no mandato participativo, no mandato transparente, e que dessa forma a gente conquistava o mandato de excelência. E é basicamente o que hoje eu trago para a esfera do deputado estadual, da Assembleia Legislativa, também seguindo essa lógica. Um mandato transparente, participativo, que nos levará a um mandato de excelência. Legal. E só faltou a parte da família. Queremos entender onde é que entrou a família nisso tudo e a importância da tua família. Se te apoiou, se não apoiou, o que é que pensou quando o Lucas disse assim, vamos para a política? Então conta aí pra gente entender, porque eu sempre falo, a família ela é muito importante, né? Família é algo, né? Pai, mãe, esposa, filho, então isso aí, esse ecossistema é muito importante, né? De cada um. Quando eu falei pro meu pai que eu estava pensando em fazer essa virada de chave, o meu pai me apoiou. E eu sempre que o meu pai apoiou alguma coisa, eu fui firme. E sempre que meu pai ficava na dúvida sobre alguma coisa, eu também ficava na dúvida e não ia porque o solo não parecia firme, né? Então, meu pai me apoiou, minha mãe me apoiou, a minha família próxima, todos apoiaram, incentivaram. Os meus amigos mais próximos também apostaram na ideia, viram que tinha possibilidade, que tinha firmeza. E a gente foi. É óbvio que teve muita gente que duvidou, que disse que era um grande erro, que eu estava dando um passo em falso, que seria um desastre, enfim. Como em tudo na vida da gente, sempre tem as pessoas que não vão acreditar da mesma forma que você acredita, né? Que vão duvidar, que vão achar que é balela, que o que você está fazendo não tem futuro nenhum, ou que você não tem capacidade para aquilo. E a gente tem que sempre se autodesafiar e também
trabalhar para justamente mostrar que é possível, que com esforço, com dedicação, você consegue conquistar aquilo que você quer, desde que você esteja realmente comprometido com isso. Então a minha família foi a primeira base. Toda vez que alguém vem conversar comigo, eu quero ser candidato a vereador, eu já pergunto, a tua família te apoia? A tua família vai te ajudar a fazer campanha? E as pessoas que mais me ajudam todas as campanhas é a minha família, meu pai, a minha mãe, os meus irmãos são as pessoas que mais me apoiam. A minha avó, agora com 85 anos, estava com 84 anos e foi votar na última eleição. Que mesmo legal. Com todas as dificuldades que ela estava, ela fez questão de ir lá. As outras 3 eleições, a de vereador, de prefeito e de deputado, até o ano retrasado, a minha outra avó, que há 1 ano nos deixou, também sempre foi uma cabo eleitoral de primeira, assim, ficava no telefone mandando para todo mundo, pedindo voto, brigava por mim. Então a família é um núcleo mais importante para nós que estamos na política, e sem eles a gente não consegue caminhar, e eles são os mais importantes porque eles sentem tanto quanto a gente sente, porque quando bate na gente também bate na família, isso a gente precisa entender. E a campanha de prefeito acho que foi a pior de todas, porque é a campanha mais sangrenta que existe, né? A campanha do Executivo Municipal, ela é muito sangrenta, e a nossa campanha em 2020 ela foi sangrenta em Lages. Então, e o que mais me entristecia, o que mais me chateava, o que me fez chorar por várias vezes ao longo da campanha foi quando atingiam a minha família, né? Então, porque uma vez eu gravei um vídeo, eu estava indo numa carreata num sábado de campanha para prefeito, e os adversários fizeram uma montagem de uma foto da minha mãe com um outro candidato, né? Como se ela estivesse apoiando outro candidato. E aquilo foi disparado em rede social, e a minha mãe ficou muito nervosa com aquilo e começou a chorar, e a minha mãe tem pressão alta, então ela atacou a pressão dela, e eu até gravei um vídeo, nunca me esqueço, dentro do carro, pedindo para as pessoas, se quisessem bater em mim, falar de mim, podia falar à vontade, mas que poupasse a família, né? Que poupasse os meus pais, que poupassem os meus irmãos, porque eles não tinham que sofrer naquele momento por algo que eu estava determinado a fazer, que era participar daquela eleição. Essa é a parte ruim da política, né? Que é quando o adversário ele joga baixo. Né? E ele vai e atinge a tua família. E isso é muito dolorido para eles e para a gente também, de ver que a gente, por conta de uma decisão nossa, a gente está causando algum dano para o pai, ou para a mãe, ou para os irmãos. Né? Família. E percebendo que teve um mandato de excelência, né, à toa que decidiu 4 anos como vereador, sair para prefeito. E aí eu te pergunto, vereador, candidato a prefeito, perdeu. Depois dessa eleição que tu mesmo nomeou, foi difícil, uma eleição desgastante, o que disse assim, eu vou continuar na política, eu tenho que continuar, eu tenho que ir, e aí tu foi prefeito, não deu certo, foi uma eleição difícil, como tu falou, foi para deputado e também não deu certo. E ainda continuou persistindo e está onde está hoje. Então conta como é que foi esse processo de, tipo assim, imagina, vereador, mais votado, legal, talvez. Prefeito, foi terrível, toda essa situação desgastante que tu passou. Não, agora eu vou para deputado. Não deu. Fez uma votação extremamente expressiva, até maior do que você entrou hoje, eleito, né? Do que você foi eleito, e não entrou, e disse assim, não, eu vou tentar ainda. Então olha só a persistência, a insistência e muitas vezes a certeza de onde tu quer chegar, para poder passar por todos esses processos. Então conta pra gente entender como é que foi esse processo aí. Prefeito difícil, deputado não deu, e depois é que, não, vou continuar, tenho certeza de onde eu vou chegar. Foi a eleição de vereador, foi uma eleição magnífica. A gente fez um mandato. Os 2 anos primeiros a gente conseguiu imprimir um ritmo de trabalho, foi quando a gente ganhou o prêmio pelo Gabinete Móvel. E 2 anos depois é quando eu saio candidato a deputado pela primeira vez, e que eu faço a votação de 26.794 votos, que fiquei suplente naquela ocasião para deputado estadual. E também foi uma eleição difícil, porque a gente disputou praticamente sozinho. Era eu e o meu grupo,
E a gente conseguiu fazer uma baita votação, tanto na cidade quanto na região. Mas beleza, passamos por aquela eleição, foi um grande aprendizado, eu sabia que eu tinha que passar por ela. E aí quando eu falo que o comodismo me incomoda, né? Eu não gosto de ficar acomodado e parado, eu decidi naquela ocasião, depois que passou a eleição para deputado, que eu não seria mais candidato a vereador. Ou eu ia a prefeito ou não ia a nada. E isso eu determinei na minha vida. E aí eu passei a construir 2019 até 2020 um projeto para a prefeitura de Lages. Primeiro montei um partido, peguei o partido do zero, montamos uma nominata de vereador, sobrou candidato a vereador, a gente chamou um parceiro vereador de Lages também que tinha conseguido fundar um partido, que é o Podemos, onde eu estou. A gente se juntou, construímos, eu arrumei alguns candidatos, ele arrumou a maioria. Então a gente montou 2 partidos e ainda arrumamos candidatos para outros partidos políticos naquela eleição de 2020. A gente startou um projeto chamado Juntos por Lages. Nós éramos eu, o vereador Jair, o vereador Bruno e o vereador Thiago. Em 4 vereadores, a gente fundou Juntos por Lages em março de 2020, com o propósito de disputar a prefeitura de Lages. Uma loucura. Vereadores, jovens, todos os 4, determinados a apresentar uma alternativa, um projeto alternativo para a cidade. E aquela eleição, ela foi uma eleição difícil, a eleição da pandemia, né? E mesmo assim a gente foi para a disputa. E eu sempre digo que fomos eu e o vereador Thiago, meu vice, que também era um vereador jovem, né? E a gente foi, nós dois, montamos a nominata, na época era o PSL e o Podemos, coligamos, sem muito recurso, fomos para a campanha e éramos nós contra 2 tubarões, né? Uma que era uma deputada federal, já em 3º mandato, e o atual prefeito disputando contra nós. Uma eleição difícil, duríssima, que trouxe muitos traumas, como eu expliquei, a questão de família, o jogo muito pesado para a gente. Tu veja bem, vereadores disputando contra pessoas... Eu dizia nos debates que eles tinham de política o que eu tinha de idade. Né? Eu tinha 31 anos naquela ocasião da eleição para prefeito. E ainda assim a gente fez lá 27,5% dos votos, eram 6 candidatos. A gente ficou em 3º com 22 mil votos, o 4º colocado fez 2 mil votos. Nossa. Então a gente fez 20 mil votos acima do 4º colocado e ficamos a pouco mais de 5 mil votos dos 2 que ficaram em 1º e 2º lugar, porque a diferença entre eles 2 foi muito pequena. Então, ainda assim a gente elegeu 5 vereadores, foram 3 no PSL e 2 no Podemos, inclusive elegemos mais vereadores do que a chapa que ficou em 2º lugar na majoritária. Então a gente mostrou que a construção partidária tinha sido exitosa, e eu sempre digo, aquela foi uma eleição que a parte eleitoral foi mal sucedida, foi um resultado ruim eleitoralmente, mas politicamente a gente cresceu. Cresceu porque a gente aumentou a votação na cidade, da eleição de deputado para a eleição de prefeito, porque a gente elegeu uma bancada de 5 vereadores da nossa coligação. Então ela foi uma eleição politicamente positiva. Eleitoralmente não tivemos êxito, mas politicamente a gente conseguiu crescer. Mas chegou um momento no final de 2020 que eu de fato pensei em parar, porque eu já tinha perdido para deputado, tinha acabado de perder para prefeito, uma campanha difícil, fiquei com conta para pagar da campanha, né? E bastante conta para pagar, mas graças a Deus paguei tudo. Até o final daquele ano foi tudo pago, tudo certinho. Não, sempre digo, nada melhor do que você honrar com os teus compromissos. Então, passou, acabou o mandato também em 2020, e eu de fato pensava em achar outro desafio na minha vida, mas eu nunca vou esquecer que foi uma música que eu estava ouvindo, e era um louvor, né, você sabe, e aquele louvor falava que não era o fim. Eu nunca vou esquecer, eu estava ouvindo e era um momento muito difícil da minha vida, porque aquele fim de ano foi complicado. Eu lembro de ter sentado na minha cama e agora, o que eu
como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? É claro que a minha família não deixaria eu padecer em nenhum momento, mas eu precisava definir o que eu ia fazer da minha vida, porque até ali eu tinha dedicado todo o meu esforço, toda a minha energia ao projeto. Era o projeto de vereador, depois o projeto de deputado, depois o projeto de prefeito, e toda a minha energia, todo o meu foco eu dedicava àquilo ali. Então chega um momento que, acabou tudo. Acabou, perdeu a eleição para prefeito, o mandato de vereador estava chegando ao fim, a partir do dia 1º não teria mais mandato, portanto não tinha mais uma função determinada. E aí eu lembro de ter sentado na minha cama e chorado muito. E esse louvor, essa música, ela dizia que não era o fim, que muitos achavam que tinha terminado, mas não tinha terminado, porque ainda tinha um propósito pela frente. E aí vieram outras oportunidades, que foi a oportunidade de fazer parte do governo do estado como assessor regional dentro da Casa Civil. Passei a atuar na região a partir de fevereiro de 2021, e a partir dali é como se eu tivesse recomeçado aquela história que me trouxe até aqui hoje. E que história bacana, né? Acho que é muito motivadora, né? E para quem está assistindo, a importância da insistência, da persistência e a clareza que vai vir dificuldades, que vai vir momentos que não são às vezes tão bons, mas a importância da gente ter a resiliência, de ter uma família para poder te apoiar e estar do teu lado ali nas horas mais difíceis, mais complexas da tua vida, e para que tu possa tomar decisões assertivas, né? E não desistir do teu sonho. E eu queria falar, Lucas, aqui, a gente está caminhando para o fim. Conta um pouco da Assembleia Legislativa, quais são as tuas bandeiras, o que é que tu almeja ali na casa. Tens 4 anos aí para desenvolver o teu trabalho no estado de Santa Catarina, obviamente, né? Tu foi eleito pelo estado de Santa Catarina, mas tem a tua região ali, óbvio, também. Então conta um pouco o que é que tem sido as tuas bandeiras, o que é que o Lucas vai desempenhar de papel e de função nesses 4 anos aí pelo povo catarinense. No macro, né, Emerson, eu sempre digo que no macro eu sou deputado estadual de Santa Catarina e eu tenho que ter um compromisso, e tenho esse compromisso com os 7.400.000 habitantes desse estado, com todas as regiões, com todas as suas diferenças, com todas as suas complexidades. E ali na Assembleia a gente vota projetos que impactam diretamente a vida desses 7.400.000 catarinenses. Mas quando a gente olha para o micro, eu olho para o meu compromisso com a região. E eu sou fruto do voto regional. Eu sou fruto de uma região que me deu 90% dos votos que me trouxeram até aqui. Eu sou de uma região que tem, dos seus 18 municípios, 15 deles têm o IDH abaixo da média do estado. Eu sou de uma região que tem pouca industrialização nos seus municípios. De uma região em que, na maioria dos municípios, o maior empregador é a prefeitura. De uma região que a gente tem altos índices de evasão escolar, que a gente tem índices preocupantes de mortalidade infantil, que a gente tem índices que nos preocupam todos os dias e que me levam a estar aqui com determinação para desempenhar funções, desempenhar ações que nos levem a, de alguma forma, melhorar a vida desse povo, que é o povo da região serrana, o povo da Serra Catarinense. Então, de modo geral, eu sei do meu compromisso com todos os catarinenses, mas de modo muito especial, falando com o meu coração, eu tenho um compromisso com o meu povo da minha região, que é um povo que é tão sofrido, cara, mas que ao mesmo tempo é tão acolhedor, que ao mesmo tempo é tão trabalhador, que ao mesmo tempo é um povo que tem tanto a ensinar para todo o restante do estado. É um povo que agora no inverno acorda nas manhãs frias, abaixo de 0 para ir trabalhar, que é uma dificuldade extrema. As crianças que precisam ir para aula e às vezes chegam na escola, uma escola que não tem nenhum tipo de aquecimento na sala de aula. Então nós temos as dificuldades as mais diversas, de uma idosa que precisa também, num dia de inverno, sair de casa e ficar numa fila desde as 5 horas da manhã na unidade de saúde para conseguir um atendimento. Então é isso que me move, é isso que me faz estar aqui hoje, conversando contigo e desempenhando a minha função na Assembleia Legislativa. E o que eu almejo ao longo desses 4 anos é que o meu trabalho, aquilo que a gente está fazendo com tanto empenho, com tanta dedicação, de alguma forma
possa minimizar todo essas dificuldades que nós temos na região e tentar melhorar a vida do nosso povo e da nossa gente, seja com investimento na infraestrutura, com investimento na saúde, com investimento na educação, na assistência social, enfim, que de alguma forma a gente consiga melhorar a vida do nosso povo e da nossa gente, melhorar o índice de desenvolvimento humano, fazer com que a nossa região se pareça um pouco mais com as outras regiões do estado que têm aí seu desenvolvimento, que estão voando, que têm melhor qualidade de vida. O meu sonho é esse, é ver a qualidade de vida do meu povo e da minha gente muito melhor do que é hoje. Que legal poder ouvir isso aí, e tenho certeza que tens bastante trabalho, né? E tu és um cara bem determinado, focado no que tu queres, né? A tua aqui tá onde tá. Então eu te desejo muita sorte, parabéns por todo esse empenho e dedicação. E dá para ver no teu olhar quanto brilha no teu olhar, quanto tu fala do teu povo, da tua área, da tua região, e o quanto tu quer fazer por esse povo, por essa terra. E eu te desejo muita sorte na tua caminhada. Estás apenas com 34 anos, estás jovem ainda, né? Então tenho certeza que muitas coisas virão. E pra gente ir encerrando, o que é que o Lucas pensa de futuro? Onde é que o Lucas se imagina daqui a 5 a 10 anos? Eu espero que eu possa daqui 5, 10 anos estar muito feliz e satisfeito com o que a gente construiu até ali. A questão de perspectiva eleitoral, às vezes eu fico pensando, né? Onde eu vou estar, como eu vou estar. Eu espero certamente estar muito melhor do que eu estou hoje, no sentido de estar numa condição em que eu possa fazer muito mais pelas pessoas. Acho que é isso que move a minha vida, é poder fazer pelas pessoas. Porque a vida da gente ela é muito curta aqui, cara. Isso aqui vai passar, é rapidinho, vai acabar esse negócio aqui. Esses dias eu estava vendo um filme de 1900, um vídeo passou... estava assistindo na televisão, eles mostraram uma cena de 1900 e é interessante porque todas aquelas pessoas que estavam ali, aquela multidão, nenhuma daquelas pessoas vive mais, todas morreram, inclusive a pessoa que estava gravando. Então daqui a 100 anos nós não estaremos mais aqui, mas o que estará aqui talvez será o nosso legado e a nossa história, aquilo que nós construímos. Então o que me move, o que me faz estar aqui é acreditar que eu posso, através do meu trabalho, da minha dedicação, do meu compromisso com as pessoas, deixar um legado e de alguma forma fazer a diferença na vida das pessoas. Por quê? Eu entendo que a nossa vida só tem sentido quando a gente consegue dar sentido a outras vidas. Então é buscando dar sentido a outras vidas que eu tenho buscado o sentido da minha vida. E o sentido da minha vida hoje está em exercer o meu mandato com compromisso, com dedicação, de forma séria e transparente. Show de bola. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma frase, um comentário, algo que pudesse, para quem está nos assistindo, tem um sonho de estar na vida pública ou um sonho de construir algo relevante. O que é que você deixaria de dica num lagiano que passou o que passou e chegou onde chegou? O que é que você deixaria de frase para a gente poder encerrar esse podcast? Que não importa onde você quer chegar. O que importa é se você está disposto a passar por tudo que você terá de passar até chegar lá. Gente, muito obrigado. Esse aqui foi mais um DNA Podcast com o Lucas Neves. Lucas, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui na nossa casa, no nosso estúdio. Gente, muito obrigado a vocês. Lembrando mais uma vez, ative o sininho de notificação, segue o nosso canal aí, DNA Podcast. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado e até a próxima.